Mas agora eu quero trazer aqui para o nosso papo Pedro Silveira, diretor de gestão de recursos da Nova Futura Investimentos. Ele que já está por aqui para bater um papo com a gente. Pedro, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui conosco no Fechamento de Mercado. É um prazer, obrigado pelo convite. Pedro, deixa eu trazer aqui para repercutir contigo um pouco, né? A gente estava mais cedo falando sobre altas, eu quero trazer um pouco agora aqui o destaque de perda do dia. A Hapvida teve resultado divulgado essa semana, o papel já perdeu bastante aí, inclusive, foi bem impactado com todas essas incertezas aí geradas, né, com os números da companhia, as inseguranças que ficaram aí, principalmente em relação a guides, falei sobre isso mais cedo. Com essas baixas aí dessa semana, já a companhia perde já praticamente 13 bi, né, em valor de mercado. E o que eu queria da tua análise é o seguinte, a gente tem outras companhias ainda do setor para poder divulgarem resultados. Você acredita que a gente pode ter com outras companhias esse mesmo susto que acabou causando esse resultado de Hapvida? Qual que é a tua avaliação? Eu acho que aquela questão, né, Débora? A gente fala de inflação, mas inflação médica também é complicada e acho que pode pesar aí no bolso de algumas companhias, também, né? Olha, pelo guidance da empresa, pelo que ela alegou para justificar esse resultado, eu acho que pode acontecer com outras companhias, sim. Né? Eu vou dar um exemplo particular, né? Eu acho que isso não pode ser a base para a explicação, mas esses fatos anedotais ajudam a entender um pouco. O meu convênio teve um aumento de 18%. 18%. Isso independentemente da minha faixa etária. 18% em um ano. Significa, contando a minha mudança de faixa etária, o valor do meu convênio médico em 5, 6 anos, ele multiplicou por 5. Então já pesa na minha renda mensal. Já fica muito sem graça esse valor. Eu imagino que as empresas do setor estão passando por um problema razoável, porque a renda média do brasileiro não subiu, os custos dos convênios subiram significativamente, eles tinham tido uma boa performance 2 anos atrás, que entusiasmou o mercado, por isso a ação da Hapvida subiu fortemente, mas agora bateu a conta, né? Eu acho que o mercado vai continuar reprecificando os papéis do setor, porque de fato eles vão precisar repensar suas estratégias, porque eles têm aumento de custos, querem repassar os custos para os seus clientes, e os clientes têm um limite, que é a sua renda. Chegamos numa situação, eu acho, crítica para o setor. Eu acho que vale a pena ser olhado com carinho. Maravilha. Por favor, senhor Marcos Saravalli, que está nos acompanhando aqui também neste momento, tem várias perguntas aqui para o nosso convidado. Por favor, fique à vontade, sempre com uma mente brilhante, com grandes questionamentos aqui para a nossa audiência. Senhor Marcos Saravalli, por favor. Eu estava procurando aqui quem que é Pedro Silveira, né? Depois a gente fala, pô, quem conhece o Peppa, a gente agora se sente em casa, né? É isso. Pedro, eu queria pegar o caso da Hapvida, enfim, outros casos, e entender um pouquinho no dia a dia da gestão, né? Você que está aí no dia a dia da gestão, no sentido assim, tem algumas companhias que elas se tornam queridinhas no mercado, talvez a Hapvida era uma queridinha, então não se achava nenhum erro, todo mundo tinha, era a empresa perfeita, e chega num momento que muito rápido, de forma muito drástica, ela deixa de ser esse lugar, até, entre aspas, aqui, não sai do radar, do foco, né? E o gestor, ele não pode, de certa forma, fazer essa mudança aqui. A pessoa física, ela pode, ela tem 100 ações, 200 ações, fala, não gosto mais dessa empresa, vou vender, enfim, mudou alguma coisa. Mas como é que fica em termos dessa mudança, né, em termos de comportamento? Eu acho que a gente tem um paralelo com outros setores, mas depois a gente pode fazer, mas pegar esse caso especificamente, né? Como é que você tem visto clientes, né, gestores, fundos, né, no seu dia a dia, nessa tomada de decisão que às vezes precisa ser muito rápida, né? Assim, até antes de ontem, enfim, alguns dias atrás, era uma empresa, né, praticamente negociada à perfeição, vamos dizer assim, né? Exato. Você colocou a questão da maneira mais correta. As apostas que foram sendo feitas de 2019 até 2021
levavam em consideração uma taxa de crescimento esperado da empresa que justificava essa valorização. O papel chegou a sair a 15, 16 reais, e isso se mantinha factível desde que você tivesse uma taxa de crescimento para a empresa bastante elevada. O que, na tese de muitos gestores, fazia sentido. Eu vou ser muito franco, eu tive sorte de não cair nessa tentação, né, de achar que ela ia ter uma taxa de crescimento muito elevada. Justamente porque eu tenho assim, uma visão de que, apesar de haver uma demanda muito grande pelo segmento, essa demanda ela é muito limitada pela renda disponível do brasileiro. É como o serviço de private bank. Você tem uma demanda muito grande pelo serviço de private. Agora, a quantidade de pessoas que é elegível a utilizar o serviço de private é muito pequena, né, comparativamente ao total da população. Se você pensa no setor de convênios, no setor de serviços médicos, a partir de toda a população brasileira, realmente é de encher os olhos e de pensar numa taxa de crescimento bastante bacana. Mas se você coloca toda essa população limitada pela renda disponível, eu acho que essa taxa de crescimento fica mais comprimida. Se você levar em consideração, então, a evolução dos custos dentro do setor, eu acho que esse papel sair da queridinha para virar uma não queridinha é um processo bastante rápido. A gente viu isso com outros papéis. A gente viu o setor de varejo durante a pandemia seduziu praticamente todos os gestores do Brasil que viram aí uma oportunidade grande, dado uma taxa de crescimento potencial elevada. Se você imaginasse que o mundo ficasse em pandemia até 2050, as perpetuidades se ajustavam bem a uma taxa de crescimento elevada num mundo que parecesse com o mundo da pandemia. Não foi. A gente viu o setor se ajustar. E ainda tem alguns papéis de tecnologia estão entregando resultados complicados, as surpresas negativas preponderaram no setor. Isso tudo é inevitável. Então, acho que a gente está passando por uma fase de ajuste e esse setor é um setor que precisa ser ajustado. Maravilha, Pedro. Inclusive trazendo essa expertise de gestão de recursos para a nossa mesa, para a nossa discussão. Quando a gente fala para o investidor de pessoa física, na hora de tomar uma decisão, a gente sabe que é um pouco mais fácil pelo baixo capital, você tem uma liquidez maior, você consegue sair, entrar em um ativo de forma muito rápida. No entanto, quando a gente fala de gestão profissional de ativos, de grandes gestoras de investimento, a gente tem uma dificuldade, como o Marco comentava, de fazer essas mudanças rápidas de posição. Nós tivemos no começo do ano e até no finalzinho do ano passado alguns dados indicando muitos resgates dos fundos de ações, ou seja, o pessoal está ficando receoso com a renda variável, está enxergando boas oportunidades na renda fixa, está saindo desse mundo dos investimentos na renda variável e para quem investia por meio de fundos está sacando esse dinheiro, está recuperando esse dinheiro, exigindo ali o seu resgate. E aí você tem uma situação complicada para o gestor. O gestor ele tem que entregar resultados, no entanto você tem o Ibovespa que tem um grande setor de commodities, um grande setor ali mais consolidado que pode lhe entregar resultados, mas que depende de grandes questões macroeconômicas. E tem essas ações, tem essas companhias com aquela projeção de crescimento, com aquele crescimento projetado muito alto. Na hora da tomada de decisão, nesses momentos em que você precisa entregar resultado, como fazer essa gestão? O Ibovespa tem uma luz no fim do túnel para o nosso Ibovespa, para a renda variável brasileira. Como que o senhor enxerga esse cenário para investimentos hoje no Brasil? É melhor jogar no seguro? É melhor pegar essas oportunidades que às vezes surgem de empresas muito baratas com muito potencial de crescimento? Qual que é a sua avaliação sobre esse cenário, sobre esse momento? Luz no fim do túnel para o mercado acionário sempre existe. No longo prazo, a luz no fim do túnel é justamente o mercado acionário. O problema está atravessar esse túnel. Esse túnel pode ter um abismo no meio, pode ter um dragão escondido ali, a gente vai ter que entrar no túnel que não está iluminado e acreditar que a gente vai chegar do outro lado.
E a gente tem uma volatilidade elevada, não apenas no Brasil, mas no mundo, né? Diante desse cenário, o comportamento dos investidores brasileiros até que foi muito generoso durante a pandemia, por exemplo. Olha, pela minha experiência, o que a gente acompanhou em outras instituições, a quantidade de gente que saiu do mercado acionário foi muito baixa. Pelo contrário, muita gente aproveitou o embalo no auge da crise e entrou. Agora, isso você consegue entender. Então, quando dá aquela queda drástica, como foi 40%, e sobe rapidamente, gera um impulso bacana para os investidores. Agora, depois de 2021, o mercado só fez cair, né? Veio caindo. O Ibovespa ficou sustentado por 15, 16 papéis, basicamente por 4 papéis que subiram muito, foram Vale, os congêneres, e isso segurou o Ibovespa no ano passado. Então, deu um sentimento ruim para o investidor de que a recuperação desse investimento vai demorar mais, e por isso que saiu. Eu acho que o que a gente discute, o que a gente conversa com os nossos clientes, é basicamente pensar no investimento em ações como um investimento de longo prazo, de acordo com o perfil de riscos que ele tem. Então, ele tem que pensar na manutenção do portfólio que ele tem, um determinado percentual em ações, e procurar deixar isso com a gente, para a gente lidar com isso e achar a melhor forma de alocar durante esse período em que as ações não estão performando bem, e manter outra parcela de renda fixa. É o que dá para fazer nesse momento, é o que a gente percebeu a partir da experiência de 4 décadas nessa confusão que a gente vive aqui, nesse país e nesse planeta. Então, não tem muito o que dizer ao investidor. É manter a calma, ver o investimento em ações como uma coisa de longo prazo, de fato. E tem muita coisa barata no mercado? Tem, mas ainda pode ficar mais barato, né? Pode ser que não caia mais e volte a subir. A gente não vai ter condições de saber isso a priori. Então, o que a gente tenta colocar para os nossos investidores é imaginar o comportamento dos investimentos no longo prazo e manter a posição com alguma segurança. Eu acho que é isso que a gente faz. Maravilha, muito obrigado, agradeço imensamente pela participação conosco aqui no nosso fechamento de mercado. Pedro Silveira, diretor de gestão de recursos da Nova Futura Investimentos. Seja sempre muito bem-vindo à programação da BMC News e agradeço imensamente pela entrevista de hoje. Agradeço o convite. Marcos, está convidado para vir tomar um café que hora que você estiver por perto, tá bom? Grande abraço, gente. Bom final de semana para você. Sleep and repeat. Tá faltando um café aqui, não? Repeat. É o repeat. Não, isso está convidado. Pode vir que não vai ter café, trade and sleep. Tá bom? Um abraço. Exatamente. Tchau. Tchau para vocês, gente.